Apareceu a gravação, está tudo em ordem. Boa noite a todos. Hoje é dia, conferi a data, né? 15 de maio de 2020, aula de elementos de mineralogia e geologia, né? Estamos entrando na sessão. Você vê que estamos avançando, né? Porque estava aparecendo que, né? E eu acho que vai dar para ver o programa inteiro, né? Então, estamos aqui na sessão 3.2, né? Hidrologia básica, né? Eu acho que muitos, ainda mais que é um tema de sustentabilidade, já até conhece bem, né? Essa questão da hidrologia básica. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais voltado para a engenharia, né? A água, para a engenharia, ela é meio, é uma heroína, né? A água é uma heroína e é uma vilã ao mesmo tempo, né? Na parte, por exemplo, da cura do concreto, nós precisamos usar a água, né? Na cura do concreto. Em contrapartida, no solo, né? A água no solo, ela traz alguns problemas, né? No entanto, quando a gente vai fazer começar uma edificação, deixa eu tomar uma aguinha aí, alguém está servindo? Quando a gente vai fazer um projeto, uma edificação, uma das primeiras coisas é fazer uma sondagem no solo, né? E nessa sondagem você vai descobrir, né, o nível que está o lençol freático, né? O que é o lençol freático? A água, né? O pessoal não cava um pocinho, né, um pocinho normal, acha água. Daí faz um poço artesiano, não acha água. Então, no solo, embaixo, todo mundo, nós sabemos que tem água. E essa água, a maioria das vezes, por uma edificação, para sua fundação, durante a obra, ela não é, né? Ela não é das mais agradáveis, né? Ela pode atrapalhar na fundação quando tem um recalque, né? Um adensamento do solo, né? Quer dizer, ela ajuda e atrapalha. Para a natureza, para a sustentabilidade, para a natureza é uma coisa maravilhosa, né? Mas para a obra, para a engenharia civil, ela tem as vantagens e não desvantagem. Eu não gosto de falar o termo, pessoal, vocês vão ver, desvantagem. Não é desvantagem, é cuidados, né? Você vai fazer alguma coisa e de repente ela não é ótima, então você tem que tomar os seus cuidados com relação à altura do lençol freático do teu terreno na hora, por exemplo, de executar a fundação. Mas hoje nós vamos ver, por exemplo, ter uma noção do que seria uma bacia hidrográfica. Vocês escutam muito falar, acredito, né? A bacia hidrográfica do Rio Tietê, né? A bacia hidrográfica do Rio Negro, do Tocantins, né? O que seria uma bacia hidrográfica? Nós vamos falar também alguma coisa, lógico, porque esse tema a gente vê com grande profundidade em mecânica dos solos, né? Porque a água, a porosidade, o solo, na verdade, ele é feito do quê? O solo é feito de três componentes, né? O solo. Você tem os grãos de solo, né? Que tiveram origem em rochas intrusivas ou extrusivas, rochas plutônicas, basálticas, arenitos que vêm do granito, né? E esses poros, então, ele é feito do grão de solo, do ar que está ali dentro e da água. Né? Esses são os componentes do solo, que a gente vai estudar em fundações, né? Fundações e mecânica dos solos 1 e 2. Eu já vou adiantando, né? Porque é o assunto lá que nós vamos ver. Então, o importante é já, não adianta eu a hidrologia, dar aula de uma hidrologia e não falar porque a gente está estudando hidrologia. A gente está estudando hidrologia porque a água no solo é importante para a engenharia civil, né? A água no solo, o que ela faz? Quando eu falo que aquele solo está saturado, é porque todos os espaços
que existem vazios entre os grãos do solo foram ocupados por água. Foram ocupados. Então, eu falo, aquele solo está saturado. Né? Então, essa é a preocupação. O solo saturado, ele tem um comportamento... na compactação, quantas pessoas já viram vocês fazendo uma estrada ou fazendo uma rua que passa um caminhão-pipa jogando água, daí vem o rolo compressor e comprime essa terra. O que ele está fazendo? Ele está jogando uma quantidade de água ideal, né, para que o solo sofra uma compactação, né, e ele tenha uma coesão maior, né, e ele fique lá direitinho, não tenha nenhum recalque, não tenha nenhum adensamento posterior. Né? Então, nesse caso, a água ajuda, né? Porque a água ela tem aquela tensão superficial, né? Que faz, na sua quantidade ideal, que faz com que os grãos do solo se aglutinem e tenham uma coesão. Quem não já brincou na terra, e ele tem uma coesão, a terra, né? A terra, o solo, falo terra, mas engenheiro tem que falar solo, tem uma coesão. E na areia? Né? A areia veio do arenito que veio do granito. Né? E na areia, lá na praia, né? Tem a coesão da areia é zero. Existe uma umidade mínima da areia que a gente até consegue, quando brinca na praia, é o melhor exemplo, deixar a folha em forma. Né? Faz até aquelas esculturas na areia, né? Fazemos até aquelas esculturas na areia, só que com o tempo, o próprio vento e o sol tirando aquela pequena umidade, aquela umidade que ficou na areia, o que acontece? Desmancha. Né? Desmancha. Então, essa seria a coesão, né? A capacidade, né, do solo manter a forma dela. Né? Então, as argilas, elas têm essa capacidade maior, ela retém mais a água. Enquanto que a areia, a gente sabe que, né, seca logo, né? Se seca, ela não tem aquela coesão nenhuma, né? E é isso aí. Então, vamos... Então, essa é a importância, uma das importâncias, né, da água no solo, porque tem também os rios, né? Como é que os rios funcionam, como é que, quando a chuva, uma precipitação pluviométrica, o que é uma enchente, o que é uma inundação, né? E assim por diante. Então, a parte de água na engenharia civil é vasta, né? É uma parte muito vasta e a gente usa muito ela, né? Mas precisamos entender, começar daqui da hidrologia básica, que é a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Vamos partir aqui, ó. Então, né? O que são os conceitos básicos, ó, relacionados à hidrologia? É o ciclo da água, né? O ciclo da água e seus elementos e suas relações. Eu acho que o ciclo da água, pessoal, acho que vocês têm ideia, né? Chove, né? O ciclo, né? Chove, né? Eu já vou falando, viu? Porque daí os slides é só uma leitura. Chove, né? Parte, o que acontece? Parte, é o que nós vamos ver, ó. Parte tem um escoamento superficial, parte infiltra e vai abastecer os mananciais, né? Vai abastecer as reservas subterrâneas de água, né? Que no Brasil tem os maiores, o Guarani e o Amazonas lá. Alguém lembra do nome do Amazonas? O maior do mundo é lá no Amazonas, né? Então vamos lá. Então a água escorre, vem pela chuva, né? Ou tem um escoamento superficial, ou infiltra no solo, ou pode evaporar, né? Ou as plantas, né?
as árvores, a vegetação, ou absorve pela raiz, ou pelas folhas mesmo, e faz a transpiração das folhas retornando para a atmosfera. Né? Esse seria um ciclo, né, completo da água. A chuva, a evaporação, o escoamento indo para rios e mares, ou a infiltração no solo, ou através da vegetação, né, que contribui com a evapotranspiração, que nós vamos ver também isso daí o que é, né? E esse seria um ciclo, é o que nós vamos estudar. Daí nós vamos ver o que é um pouco de bacia hidrográfica, né? Da bacia hidrográfica, e daí o comportamento desse escoamento, né? Qual que é o comportamento? Tem lugares que você não tem nenhum tipo de infiltração, né? Que é um lugar, né, em que está o que está pavimentado lá. Está impermeabilizado a superfície, o que é ruim para o abastecimento nas nossas reservas subterrâneas, né? Então, esse é o contexto que nós vamos ver na aula hoje. Né? Então, vamos ver. Que eu já falei, né? A água, né? A água. A água é o quê? Vamos pegar uma outra cor aqui. A água é um. Não mudei. A água é um agente, né? É um dos agentes complicadores em geologia de engenharia. É mais ou menos também, né? Não concordo muito com essa frase aí, mas está na postura. Então vamos lá. No entanto, ela também é um fator. Agora melhorou, galera. Pessoal, engenheiros, agora melhorou. Ela é um fator essencial para a manutenção e equilíbrio entre vários sistemas bióticos e físicos do meio ambiente. Perfeito, né? Para a engenharia, ela, né, de uma maneira geral, ela ajuda e tem os seus complicadores. Não é que é desfavorável, como é que eu falei lá a frase, a palavra? Esqueci. Na verdade, não temos que tomar cuidado, né? Não é desfavorável, condições desfavoráveis. Não, vamos usar, existe, e temos que tratar adequadamente a questão da água. Por isso é fundamental que nos dediquemos, né, a entender um pouco a dinâmica da água, partindo na análise do ciclo hidrológico, seus elementos, né, e interpretar a influência que ela exerce. Qual a influência que a água exerce nos projetos de engenharia e mineração? Até vimos, né? Por exemplo, na mineração, se não fosse a água, que é uma intempérie, agindo nos minerais que formam o minério de ferro, minério de alumínio, bauxita e assim por diante, né? Então aqui tem uma ilustração, que eu acho que essa é da apostila, né? Tem gases vulcânicos, né, que produz o calor, que vai a neve, né, que eu não falei da neve, mas no Brasil neves são raras, né? Só em alguns lugares do sul, né? Chuva, né? Escoamento superficial, infiltração, né? A ação do vulcanismo, sempre promovendo calor, promovendo elevação de temperatura, as águas subterrâneas fluindo, né? Interface água doce e água salgada, fluidos termais que vêm do interior da Terra, né? Evaporação dos oceanos, evapotranspiração de quem? Da vegetação, né? Evapotranspiração da vegetação. E assim por diante, rios, lagos, né?
é isso que acontece. Tem toda a circulação na atmosfera da água e do ar, né? Então, esse é um ciclo geral que acontece com a água. Então, é uma breve descrição, né? Partindo da atmosfera, ó. A condensação, né, de gotículas, né, condensação de gotículas a partir do vapor da água, formam nuvens, né, carregadas que darão origem a chuvas. Isso vocês sabem, né? Tem o vapor da água, ela está em forma de vapor, se condensa e vira água e precipita em forma líquida que atingirá a superfície terrestre. Então, na forma similar, né, a aglutinação do vapor d'água diretamente na forma de cristais de gelo dá origem à neve, né, ou ao granizo. E a água se precipita na forma sólida, né? Então, ela passa diretamente de gás a cristais, né, de gelo. Se precipita, lógico, fica mais pesado do que o ar pode sustentar e ela cai, né? É, portanto, forma sólida. Esse é, portanto, o primeiro elemento do ciclo hidrológico, né? É a precipitação da atmosfera da água. Se alguém quiser interromper para deliberar algum tema aí, podemos discutir aí, tá bom? Ó, grande parte dessa precipitação, pessoal, né? Grande parte dessa precipitação retorna à atmosfera na forma de vapor d'água, através do processo de evaporação direta que acontece nos corpos de água, que são os rios, os lagos, mares, oceanos, etc. Já outra parte é levada devido à transpiração de que as plantas exercem durante sua atividade biológica, né? Então, retornam quase que imediatamente para a atmosfera. Esses dois processos conjuntos, né, a gente chama de evapotranspiração, que é o das plantas, a atividade das plantas, né, e a transpiração normal e a evaporação normal que acontece, né? Em áreas densamente florestadas, né, de clima quente e úmido, esse fenômeno pode corresponder até 70% da chuva, né? Então, esse processo choveu, voltou, choveu, voltou. Esse processo aqui ele corresponde a 70% da chuva. E onde nós temos isso, pessoal, no Brasil? Tem isso no Brasil? Né? Na Amazônia, né? Na Amazônia nós temos esse processo aí, né? Que é quente e úmido, né? Floresta, né, tropical, quente e úmida. Por isso que tem muitos minerais lá, porque esse processo de quente e úmido, o que ele vai fazendo com os minerais, com as rochas, né? Vai intemperizando as rochas, né? E ela vai se transformando, vai né, passando por um processo de transformação e vai gerando diversos minerais com interesse econômico na sua prospecção. Em algumas regiões de clima frio, né, a sublimação, né, também contribui para o retorno, né, do vapor de água à atmosfera, né? Passa do líquido, né, direto para o gasoso, né, e evapora, né? Adicionalmente, em regiões com atividades vulcânicas, gases expelidos pelo vulcão também contribuem nesse quesito, né? Nesse processo de evaporação.
embora, né, uma quantidade de água precipitada possa sofrer evaporação enquanto percorre sua trajetória, né, está escoando, em direção à superfície, quando ela está caindo ainda, terrestre, né, ela pode estar durante o processo de precipitação, ela já pode estar evaporando novamente. Ela pode ou atingir a superfície, né, ou ser interceptada pela vegetação e construções e nunca atingir o solo. Sendo que a maior porcentagem da água atinge a terra. Né? Nesse caminho, ela pode já evaporar ou já cair na planta e passar pelo aquele processo de transpiração, mas ainda assim a maior parte da precipitação pluvial atinge a terra. Ó, nos mares, né? Nos oceanos e mares, a água irá recarregar esses reservatórios, né? Mas as áreas continentais, ela seguirá dois caminhos. Um deles é o escoamento superficial, é porque quando chove nos mares e oceanos, cai direto na água, né? Lá nos mares cai direto na água. Então ela vai abastecer o mar e a água. Só que quando ele cai no continente, né, temos o escoamento superficial e a porção de água que flui sobre a superfície, né, da Terra, no continente. Nesse caso, né, eu tiro a caneta da mesa digitalizadora, ela pede para mudar o slide. Nesse caso, esse processo, né, esse processo de escoamento superficial nos continentes, né, ocorre normalmente, né, quando a capacidade, né, de absorção do solo é excedida e a água flui por gravidade para zonas topograficamente mais baixas. Né? Então, ela tem o solo, ela pode infiltrar, né? E quando essa capacidade, né, quando o solo está saturado, todo o espaço, toda a porosidade que existe no solo já está completamente cheia de água, ela começa a escoar na superfície e vai para zonas de topografia mais baixo, né? Topograficamente mais baixo. Então, o fluxo inicia primeiramente na forma de pequenos filetes de água, né? Bem distribuídos e efêmeros, né? Efêmeros é situações bem distintas, né? Mas que com o tempo pode se tornar canais bem estabelecidos, principalmente após erosão e escavação da rocha ou solo. Quantas vezes você passa ali num talude, lá principalmente já em Jandira, né? Que tem de talude lá desmanchando, né? Então você passa lá, a água está escoando aqui, de repente ela abre um lugar aqui, esse talude desce e ela passa a escorrer aqui, né? Tá? Ela pode fazer uma erosão, escavação da rocha ou solo. Né? Outro caminho que a água segue é a infiltração, que representa a parcela de água que, ao atingir a superfície terrestre, continua seu caminho descendente por meio dos poros que compõem os solos e as rochas. Né? É aquilo que eu falei, vem para cá. Né? Eu falei muito antes, mas é bom assim, você já sabe o que é, né? O solo, meu, então vocês já vão ter, na hora que nós estudarmos, se for eu que for dar essa disciplina para vocês em mecânica dos solos, vocês vão ter ideia do que acontece no solo, né? Aqui tem os grãos do solo, né? As partículas de solo, e a água, né?
ela tem uma hora que o lençol freático da água começa a ocupar todo o espaço entre os grãos de solo, então a gente fala, olha, o solo está saturado. Né? Então, vamos voltar na aula aqui, né? Ó, deixa eu parar de falar da aula que eu começo falando disso. Ó, outro caminho que a água segue é a infiltração, né? Então, ela vai descer por meio de poros que compõem os solos e as rochas. Né? Portanto, né, a quantidade de água infiltrada dependerá da característica granulométrica do solo, da natureza da rocha e da presença de fraturas ou estruturas geológicas condutoras. Né? Tem duas rochas ali com a fratura, ou elas têm um espaço entre elas que permite tipo da cobertura do solo, são gramados, são cimentados, são pavimentados, e a inclinação do terreno, entre outros. Né? Por exemplo, na hora que eu falo, o que é característica granulométrica do solo? Em mecânica dos solos, nós vamos fazer esse ensaio. São uma sequência de peneiras, né, que a gente coloca o solo, uma amostra do solo na peneira lá em cima mais aberta, né, e nós temos um equipamento que é uma mesa vibratória. Então, ela fica vibrando e daí você pesa são várias peneiras com várias malhas normatizadas pela norma ABNT-NBR. E daí você vai pegar cada malha, ver o que ficou em cada uma e vai pesar, tirar a massa e o peso desse solo, que já foi separado em diferentes tamanhos de grãos, e daí nós vamos desenhar a granulometria daquele solo. Tá? Então, isso vai ser uma nossa atividade de laboratório, valendo 500 pontos. Do ponto de vista hidrogeológico, tá? A infiltração é o principal fenômeno do ciclo hidrológico. Isso do ponto de vista hidrogeológico. Né? Estou trazendo para a geologia. Ela é responsável pela recarga, né? Nós já falamos aqui também, ó, dos aquíferos. Né? Essa infiltração vai recarregar o aquífero Guarani. Né? Essa água representa a renovação, né, e o abastecimento contínuo dos reservatórios de água subterrânea, que pode ocorrer de duas formas. Recarga direta, né, que é quando a água infiltra diretamente no aquífero por áreas de afloramento e fissura nas rochas, que se situam acima do aquífero, né? Altar, né? Estou lembrando o aquífero lá no Amazonas. E a recarga indireta. Então, duas formas de abastecer o aquífero, né? Os reservatórios subterrâneos, e a recarga indireta, que ocorre quando o reabastecimento do aquífero se desenvolve por meio da drenagem das águas superficiais e do fluxo subterrâneo indireto, em áreas onde há fluxos descendentes, né? Então, é a drenagem, né? E a drenagem é aquilo que a gente fala, drenagem do solo. Ela vai drenando, né, pelo solo até chegar ao aquífero, né? Que é uma forma indireta. E na forma direta é fissura ou passagens diretas que existem, né? O que a gente fala aqui, ó, de fissuras ou fraturas na rocha, né? Que passa direto e vai para o aquífero, certo? O indireto ele vai sendo filtrado por várias camadas de solo. Há uma grande quantidade de água que se infiltra no solo e nas rochas pelo oceano e mares, e também nas zonas de subducção, embora esse seja um fenômeno mais restrito. Né? Então, vamos ver o que é essa subducção aqui.
Deixa eu tirar aí o que eu risquei em cima. Essa aqui é quando tem, né, um encontro bem mais restrito, né? Você tem um encontro de duas placas tectônicas, né? A subducção na hora do encontro delas, uma vai por baixo. Né? E quando ela vai por baixo, e aqui, por exemplo, tem o oceano, o mar, a água infiltra aqui, ó. Então é a subducção de uma placa oceânica, né? Então ele abastece por aqui os aquíferos subterrâneos, certo? Aquíferos subterrâneos, nossa, engasguei. Em termos numéricos, né, a infiltração é determinada com base na taxa, né, na taxa de infiltração que leva em conta o quê? A velocidade com que a água se desloca no solo. Né? Então, a infiltração depende da velocidade que a água está se deslocando, a taxa de infiltração. Então, vamos lá, né? Nós já demos essa parte conceitual no início para ter... Professor. Oi. Fala, James. Boa noite, James. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu não sabia que existia lençóis freáticos abastecidos por oceanos. Tem, não, tem. No mar, quando a maré sobe, você está na praia. Você está na praia, por exemplo, a maré sobe. Se você fizer, às vezes, até escavar uma abertura no solo, aparece a água do mar lá. É verdade, verdade. Né? São experiências que a gente tem que trazer para a engenharia. Eu sei que vocês já fizeram isso. Né? Você não abre um buraco na praia e aparece ali Com certeza. enche de água, não enche de água. É ali quem que está abastecendo aquele lençol freático? É o mar. Existe lençol freático de água salgada, pessoal? Ou é Lógico. filtrado? Não, como é que é? Existe o quê? Se existe um lençol freático assim de água salgada, porque a gente sabe que, por exemplo, é abastecido pelo mar, mas não tem a filtração ou não? Ele vira uma água meio salobra, né? Salobra é meio com sal, né? Água salobra. Acho que vocês já ouviram falar de água salobra. Sim. Muitas vezes lá no Nordeste eles conseguem até fazer um filtro, um poço, mas a água vem salobra. Mas aí você tem que fazer aquele tratamento. Daí hoje em dia você faz o tratamento dessa água salobra e ela vira uma água potável. Né? Eu sou do Nordeste, eu sei muito bem como é essa água. É. Mas lá agora estão fazendo o tratamento dessa água para a população consumir, né? Uhum. Então, recentemente... É complexo esse procedimento? Não, hoje não é mais, né? Você pega 30, 40 anos, era um procedimento complexo. Hoje está se instalando aos montes no Nordeste uma empresa de Israel. Né? Uma empresa de Israel está vindo, está instalando lá, tá acabando com esse problema de água aí, que judiou dos nossos irmãos nordestinos por séculos, né? Uhum. Hoje está bem avançado lá essa questão de água. Né? Mais alguns anos não vai ter mais seca na região, não. Lá vai ser uma das melhores. Bom, vamos mudar de assunto. Vocês me lá o Nordeste é perto da Europa, é perto dos Estados Unidos, tem uma área turística maravilhosa. Se melhorar tudo aquela condição, você acha que vai acontecer o quê? Vai ter um boom, né? Vai ter um boom, né? Eu acho que o clima também está mudando, professor. Não sei, eu acho que com decorrer com o tempo, acho que vai ter uma mudança. Não, o clima tem mudado, lógico, o clima ele muda, né? Mas vai demorar muitos anos ainda, né? Mas eu acho que o interessante lá é o calor e aquele vento mesmo na praia. Opa, aquela brisa no Nordeste é maravilhosa. Em Fortaleza, Maceió, Salvador, Aracaju, João Pessoa, Recife.
É uma coisa espetacular. Não pode, lá no clima, não vem mudar o clima de lá, não, James. Eu, Vem mudar eu, o eu, me, clima de re- lá, eu, não, pô. eu me refiro não assim à temperatura, mas sim na presença de chuva, sabe? Eu acho que vai ficar uma coisa mais frequente. Eu não sei, Então, por exemplo, já você observa vai São ter... Paulo, chove muito menos do que antes, e lá tá chovendo um pouco mais, eu acho. Está tendo as mudanças, as interferências de algumas atividades aí, lógico. Mas eu quero lá, pode chover um pouquinho mais lá, mas eu quero aquilo maravilhoso, hein? Então, ó, solo com textura arenosa, nós estamos falando do escoamento superficial, né? Da água no solo. Solos com textura arenosa possuem uma taxa de infiltração geralmente maior que 30 milímetros por hora. Né? Ela infiltra, né, mais que 30 milímetros. Se você joga água, né, essa infiltração no solo arenoso. Enquanto que solos argilosos, ó, muitas vezes, ó, apresentam valores abaixo de 5 milímetros por hora. Então, aí a primeira questão, já para trabalhando com nossa cabeça para a mecânica dos solos. Né? Professor, essa área aí é elemento quadrado? Qual área? Por exemplo, Aqui é 30 milímetro. milímetros. É Isso. milímetro de Mas profundidade. tem uma área não Não, específica? tem uma área, geralmente é 1 metro quadrado, né? Isso. Geralmente é 1 metro quadrado, né, de infiltração. Né? Isso. Então, um metro Ó, quadrado tem esse tem, potencial de absorção. tem esse potencial de infiltração aqui, que em 1 hora, no mínimo, né, geralmente é maior, seria 30 aqui, ó, 30 milímetros. E você vê como a argila, ela demora mais para a água percolar por ela, passar por ela. Percolar é o termo técnico, né? E o que acontece, pessoal, também eu vou falar um pouco agora. O que acontece em fundações quando você tem o recalque da fundação? Às vezes tem recalque em fundação que demoram 10, 100 anos para que ela ocorra na sua totalidade. Porque a fundação, quando a argila está saturada com água, o recalque da fundação é a expulsão da água da argila, né? Isso se chama adensamento do solo. E às vezes só esse processo, você fez uma sapata de uma edificação, só esse processo para essa carga remover essa água da argila, às vezes leva 100 anos para que ocorra o adensamento e que surja realmente esse recalque numa fundação. Em algumas situações, outras é mais rápido, né? Então você vê como a argila não deixa a água, né? E nós vamos ver isso em mecânica do solo. Se for comigo ou com outro professor, que também será muito bom. Apesar, né, de corresponder, né, a uma análise simplificada, nota-se que a recarga de aquíferos, é lógico, né, será mais lenta em solos argilosos. Né? Se a água flui pelo solo argiloso leva mais tempo, então, para reabastecer esses aquíferos em região em que o solo é argiloso, vai demorar mais. Entretanto, ressaltos que nem sempre isso é verdadeiro, pois, que a argila não deixa, ela segura mais a água, é verdadeiro. Mas também há outros fatores que influenciam na infiltração da água. Então, todos os elementos do ciclo hidrológico, pessoal, representam variáveis de saída e entrada, né, de um sistema, né, durante um intervalo de tempo em uma área específica, né? Você determina uma área que pode ser a bacia hidrográfica que é o chamado balanço hídrico.
Você vai fazer com uma determinada um balanço hídrico. O que é esse balanço hídrico? Quanto choveu, quanto evaporou, quanto escoou e quanto infiltrou. E, né, quanto evaporou, coloca a vegetação, né? Também, a transpiração da planta. Então, esse é o balanço hídrico de uma região. Quanto precipitou, quanto fez de evaporação, quanto escoou pela superfície e quanto o solo e quanto foi infiltrado no solo. Esse cálculo, né? Tirei a caneta lá. Esse cálculo, ó, é realizado tomando como unidade básica aí, a área da bacia hidrográfica. Você pega a bacia, o que é a bacia? Aqui está o Rio Tietê. Vamos ver se eu desenho de outra cor aqui. Ó. Aqui está o Rio Tietê. Está vermelho, mas está saindo escuro, né? Ó, aqui é o Rio Tietê. Vamos supor, todos os rios que correm para o Rio Tietê, formam a bacia hidrográfica do Rio Tietê. Né? E ele também no entorno dele, que mais vai colaborar com a bacia hidrográfica do Rio Tietê, por exemplo? Ele tem um perfil topográfico aqui, ó, que delimita ele. Em que sentido? Se chover aqui, ó, nessas regiões, a água vai para o rio, ou infiltra, ou evapora. Né? Isso delimita. Por quê? Porque nessas regiões, às vezes pela altura, se chover para cá, ó, vai para outro rio. Então, esse ponto não pertence à bacia hidrográfica do Rio Tietê. Então, aqui são elevações maiores, né, que a chuva delimita para onde ela vai escorrer. Então, eu acabei de falar para vocês que vocês vão ter em outra disciplina que se chama hidrologia e drenagem, né, que é muito importante isso, que fala sobre cidades, sarjetas, boca de lobo, enchente, inundação, alagamento, né? Trata toda essa... Mas lá vocês vão estudar a bacia hidrográfica, mas já estou mostrando alguma coisa, né? Então, isso é a bacia hidrográfica. Daí você faz o balanço da bacia hidrográfica do Rio Tietê. E aonde o rio sai e, de repente, ele passa a abastecer um outro rio, que é o caso do Rio Tietê, que abastece o Rio Paraná, Rio Grande, né? O que acontece? Essa passagem aqui a gente chama de exutório. Né? Essa saída da bacia hidrográfica tem esse nome que chama exutório. Exutório. Está falando aqui, ó. Exutório. Ó. Uma área na qual o escoamento superficial, partindo de qualquer ponto, né, converge para um ponto fixo de saída, né? Então, tudo aqui converge para o exutório, que é a saída da bacia hidrográfica. Né? No caso aqui do Rio Tietê. Né? Todo ponto chove para cá, os rios correm para cá, vamos lá. Essa área delimitada pelos divisores de água, que se caracterizam por regiões altas, né, que eu desenhei aqui, ó, divisor topográfico, onde a água irá escoar para um lado ou para o outro, né? Que é esse desenho aqui. Esse desenho está melhor que o meu, né? Então, você tem aqui, ó, essa é uma bacia hidrográfica, né? Aqui nós temos o exutório aqui, ó. Então, vê que aqui, nessas regiões aqui que circundam, elas são maiores, mais altas, né, a topografia. Né? E aqui o rio corre para cá, mas vem para cá. Os rios correm para cá e todos pegam o rio principal, que vai sair aqui, ou vai abastecer o mar, o oceano, ou outro grande rio. Né? Temos o encontro do rio
Solimões, né? O Rio Negro. Né? Então, isso é uma bacia hidrográfica, pessoal. Aqui é uma bacia hidrográfica. Ó. Exutório, né? Tudo corre para lá. A drenagem é aqui, é o sentido do escoamento. No livro está escrito divisor tipográfico, mas não, é divisor topográfico. Né? E aqui é o hidrograma, né? É a vazão, né? Aqui é a vazão do exutório, né? Aqui é o escoamento direto, e o fluxo basal são as águas subterrâneas, a infiltração. Né? E com o tempo você faz essa análise aqui, ó, né? Do hidrograma, que a gente chama hidrograma. Certo? Quanto infiltrou, quanto escoou pela superfície. Né? E o escoamento total é a soma dos dois. Né? Estava demorando para aparecer fórmula, né? Equações. Então, é na bacia hidrográfica, né? Que se faz a quantificação do balanço hídrico, que se torna mais palpável, né? Porque imagina, né? Você quantificar quanto chove a água, quanto escoa, é uma coisa de maluco, né? Não dá, impossível. O lugar mais fácil é justamente na bacia hidrográfica. Que daí a gente monta essa equação que fala o seguinte, ó. Volume de água que se precipita sobre a bacia. Precipita, só reformando, reforçando, seria a chuva, né? A chuva. Volume de água que voltou à atmosfera por meio da evapotranspiração. Volume total de água escoado pela bacia durante determinado intervalo de tempo. Né? E aqui faltou o que é isso? Variações que ocorrem devido ao armazenamento interior da bacia hidrográfica. Né? Quanto que ela, né, infiltrou. Né? Então, essa soma, pessoal, ela é zero. Né? Aí que está o balanço hídrico. Se somar tudo que choveu, tudo que transpirou, tudo que evaporou, tudo que passou pelo exutório e aquilo que desceu, né? E aquilo que desceu para abastecer o interior ali da bacia, tem que dar zero. Tá? Tem que dar zero. E aí vamos aqui, ó. Em épocas de estiagem, né? Estiagem é quando não tem chuva, certo, James? Certinho. Ah, bom. Em épocas de estiagem, né? Em que o escoamento da bacia é controlado, né, pela água subterrânea, fluxo basal, os valores são positivos. Né? Por quê? A água não veio da chuva. Né? A água não veio da chuva. Se saiu lá no exutório, na transição é porque alguém forneceu. Né? Não choveu, então o valor é positivo. Né? Em períodos chuvosos, ó, quando boa parte da precipitação acaba por infiltrar, os valores são negativos. Né? Esses valores tendem a se anular em períodos, né? Aqui, ó, mais longos. Na hora que você faz uma análise longa, né? Um histórico longo, eles se anulam. Né? Esses valores acabam um compensando o outro. Né? Choveu pouco, o outro ofereceu muito, depois de um tempo choveu muito, a água do subterrâneo forneceu pouco, isso acaba se anulando. O que ele quer dizer, pessoal,
É isso, sabe, o que é negativo e o que é positivo, ele está falando aqui, ó, né? Ele está falando essa questão aqui, ó, né? Se o subsolo que forneceu, se a água subterrânea que forneceu, aqui é mais, certo? Né? Água. Agora, se choveu muito e infiltrou, aí é menos, né? A variação da água subterrânea, né, no armazenamento interior, se forneceu para lá, para o subsolo, aí você tira, né, porque a chuva entregou mais água. Então, Professor, vamos... Oi. conseguindo calcular a área da bacia hidrográfica, calcular o tempo de chuva e os milímetros por metro quadrado, você consegue mais ou menos saber quanto de água foi para o rio, né? Com certeza. Sabendo também a capacidade de absorção, né, do terreno. E daí aí que você faz o dimensionamento da profundidade da calha do rio. Aham. E com esse fluxo de água, com essa vazão do rio, você faz, de repente, por uma condição de crescimento de uma cidade, em que teve uma grande pavimentação, impermeabilização do solo, você Por vai ter exemplo, mais o quê? Você vai, fala. por exemplo, São Paulo, né? Por exemplo, São Paulo, você vai ter, não vai ter mais a infiltração no solo, vai tudo para o rio. E daí você faz esse cálculo da vazão e fala, olha, para parar a enchente, para parar a inundação, né? Para parar a inundação, nós precisamos, foi feito no Rio Tietê, mas para grandes eventos, grandes precipitações, não deu ainda. Você vai lá, vai ter que cavar. Foi feito. Vai ter que escavar, retirar aqui material para aumentar a profundidade do rio para que ele não saia do leito dele. Aham. Tá? Então vamos lá. Ó, aqui ele fala o seguinte: com o passar do tempo, né, tende-se a anular, né, e acaba essa equação sendo apenas isso. Ó. O volume do escoado pela bacia, né, isso ao longo do tempo, né, é igual ao volume de água que chove e menos a evaporação. Né? Choveu menos a evaporação, vai ser a vazão que sai do exutório ali no final da bacia hidrográfica. Ó, na grande maioria dos casos, o cálculo da vazão do rio, né, da bacia, é feito no rio principal, é aquilo que você falou. É feito ali no rio principal. Aquele que concentra toda a água que cai na bacia, na região da bacia. Né? E a vazão do rio é medida em metros cúbicos por segundo. Né? A vazão do rio, metros cúbicos por segundo. Então, aqui está um balanço hídrico. Ó, né? Quando chove, né? Aqui, ó, quando chove, né, você tem essa condição. Né? Quando para de chover, ó, essa condição vem do quê? É um déficit por falta de chuva que é alimentado pela água subterrânea. Né? Esse é o balanço hídrico da Bacia da Onça, desse rio em Brotas aqui, né? Uma região turística no interior de São Paulo. Né? Então aqui você percebe aqui, né? Alguém abasteceu aquele rio, não choveu, manteve-se uma vazão mínima menor, a vazão do rio foi menor do que choveu, ué, veio das nascentes, né? A nascente, né? Você tem lá o rio, os outros, então vieram, né, para passar, vieram das nascentes, vieram das águas subterrâneas, né? Não veio da chuva. Com esse gráfico é possível identificar, né, a contribuição das águas superficiais, né, o escoamento superficial,
e o subterrâneo, fluxo basal, que eu falei que é aqui, nessa época aqui, né? Fluxo basal. Não choveu e está escoando água, veio do fluxo basal, que é o sub... Ah, já passei. Ah, não. Ah, tá. Vamos lá. Além disso, podemos analisar os volumes de precipitação e evapotranspiração por meio de medidas pluviométricas, lisímetros, né, ou imagens de satélite, respectivamente. Tudo isso tem satélites para estudar tudo isso daí. Né? O gráfico de balanço hídrico nos permite ter ideia sobre os intervalos de tempo em que o balanço hídrico é positivo, né? Precipitação maior que evapotranspiração. Está chovendo mais do que evaporando. Ou negativo, né? Maior transpiração do que evapotranspiração. Desta forma, períodos em que o balanço hídrico é negativo, ou seja, transpirou mais do que precipitou, né? A quantidade infiltrada no solo é mínima. Né? Lógico, né? O que prejudica a recarga dos aquíferos. Né? Por isso que não chover é ruim. Você fazer pavimento, a cidade crescer sem reservar uma área exclusiva para infiltração, vai prejudicando todo o armazenamento da água, de água doce, né? Que é o que a população consome, né? A água doce. E aqui, ó, fatores, né? Fatores, né? Ixi, vou mexer nesse negócio aqui. Fatores que influenciam o escoamento superficial e infiltração das águas nas bacias hidrográficas. Bom, intensidade, ó, intensidade de precipitação. Quanto mais intensa, mais rápido o solo atinge a sua capacidade de infiltração, que é aquela saturação do solo que eu falei. Se ele atingiu, já preencheu todos os grãos, toda a porosidade, né, do solo com água, ele não consegue absorver mais. Então, se chove muito rapidamente, aquilo enche mais rápido, né? E durante, né, precipitação, duração da, quanto mais prolongado, mais intenso é o escoamento superficial, né? Quanto mais a duração, com relação à duração, quanto mais prolongado, mais intenso, né? Se a chuva dura muito, você vai ter um escoamento superficial mais intenso, né? E a fisiografia, ó, área e forma da bacia. Quanto maior a área, maior o volume, lógico, né? Quanto mais compacta for a tendência de concentração num canal principal, né? Você tem a área mais, né? Os rios mais próximos, né? Inclinações maiores. Quanto à capacidade de infiltração, quanto à capacidade de infiltração, né? Quanto mais água infiltrar, menor será o escoamento superficial, certo? Com relação à permeabilidade do solo. Quanto maior a permeabilidade do solo, mais água infiltra e menos escoa superficialmente, né? Aqui é o solo e aqui é aquela questão de
infiltração, capacidade de absorção do solo. E a topografia da bacia, né? Quanto mais íngreme, né? Mais íngreme a bacia, aqui estão os rios, ó, ela for mais íngreme em volta, a elevação topográfica, maior a velocidade de escoamento. Né? Então, né, você tem a maior velocidade de escoamento, você tem pouca infiltração, porque a água passa rapidamente na superfície. Né? Esses fatores são importantes quando analisamos o escoamento superficial, que ocorre numa bacia hidrográfica de forma que existem algumas grandezas que podem ser estimadas para caracterizar. Então, se você tem conhecimento, analisa a bacia, ela tem a velocidade se escoa, o solo, porque quando fala bacia hidrográfica, não necessariamente é uma área florestal, uma área rural, né? A bacia hidrográfica, logicamente, pode ser uma área urbana também, né? Então, se você tem uma área urbana, o solo está mais impermeabilizado, né? Só um instantinho aí, pessoal. Ok, vamos lá. Então, a busca é sempre conseguir, né, estimar uma forma de você poder calcular a vazão, né, a quantidade de chuva, né, e assim por diante. Esse é o interesse nosso. Né. Um dos principais fatores é a vazão. Ó, tá vendo, James? Você já tinha visto essa aula, hein? É a vazão do rio, que expressa o volume de água, né, que passa em uma determinada seção transversal por unidade de tempo, medido em metros por segundo em grandes rios ou litros por segundo em córrego. Né? Quando ele fala a seção transversal, é a seção transversal do rio aqui, né? Não necessário ele é bonitinho, não é um canal, né? Na hora que você faz um canal, ele é bonitinho assim, ó, né? Agora Esse o rio cálculo aí é do escoamento, né, professor? da vazão, né? Isso. Aqui Escoamento está do a fluido. marginal Tietê. Se os carros estão aqui, ó, né? O rio está escoando aqui. Essa é a seção transversal do rio. Né? Essa é a seção. Os carros estão de frente aqui, né? Aqui não é a roda, aqui é o farol do carro. Certo? Que é o rio. Não, então aí a gente tem interesse em descobrir a vazão desse rio aqui. Né? Muitas vezes, para efeito de comparação entre diferentes bacias, é comum o cálculo da vazão específica, Q, minúsculo, que leva em consideração, né, a área da bacia, né, e expressa com essa fórmula. Aqui é a vazão e aqui é a área, né, da bacia, né, aquela área total, né? Passa os rios, aquela areona lá. Então, e essa sendo que a unidade mais comum é metro cúbico por segundo, que vem da vazão, e da área, que vem o quilômetro quadrado, né? Então, que vai ser igual ao que? Ó, a vazão é metro cúbico por segundo, né? E a área dividido está embaixo, vai ficar 1 sobre área. A área, né, a área de uma grande região vai ser quilômetro quadrado. A área é quilômetro quadrado, metro quadrado, assim por diante. Então, essa é a unidade. Outro fator importante
é o coeficiente de escoamento superficial C, também denominado de coeficiente de runoff, né? Runoff, né? Em inglês é runoff, saindo fora, que estabelece a relação entre o volume que escoa sobre a superfície do terreno, né, e o volume total precipitado. Então, é o coeficiente de escoamento superficial. Velocidade, volume que escoa sobre quanto choveu. E quais seriam esses valores de C? Ó, os valores de C são esses daqui dados nessa tabela. Edificação muito densa, partes centrais densamente construídas, uma cidade com ruas e calçadas pavimentadas. Olha, o C é 0,7, 0,95. Tipo, aqui é Osasco, por exemplo, São Paulo, né? Rio de Janeiro. Ó, edificação não muito densa, partes adjacentes ao centro, de menor densidade, habitações, mas com ruas e calçadas pavimentadas. Vai diminuindo, né, o coeficiente. Professor, a unidade do coeficiente é em porcentagem? Quer ver? Ó? Acho que sim. Vamos ver aqui. Ó. É adimensional, tá? Tá? É adimensional. Então, vamos lá. Ó. Edificação, olha, com pouca superfície livre. Edificação com pouca superfície livre, partes residenciais com construções cerradas, né? E rua. Então, vai aumentando. Você vê que até, ó, que nós vamos chegar aqui, ó, matas, parques e campos, esportes sem pavimentação. Que significa isso? Significa que, ó, vamos ver aqui, ó, deu números baixos, que o volume precipitado é grande, né? E o que escoa sobre o terreno é menor ainda. Né? Se tiver uma mesma precipitação, né, nessas áreas, o gramado, solo, areia, né? O que acontece? Não vai ter escoamento superficial. Né, o C vai ser baixinho, porque a maior parte, a grandeza C, né, o coeficiente de escoamento superficial, ele vai ser baixo porque a maior parte infiltra na água. Né? Então, por aqui, você consegue dimensionar boca de lobo, né? Canalização de água pluvial. Né? Por isso que eu uso C. Esse C aqui. Certo? É uma tabela. Né? Nós temos que ter ciência que ela existe. Ó, cheia, né? O que é a cheia? É um período em que o curso d'água atinge um nível mais elevado do que o normal. Mas, mesmo assim, a água se mantém em seu leito regular. E o curso d'água poderia ser um rio aqui, né? A inundação, por sua vez, né, ela expressa um evento hidrológico em que a altura limimétrica extravasa, né? A altura liminar é a altura do nível do rio. Extravasa o leito normal, causando um transbordamento de suas águas, podendo causar prejuízos materiais e humanos, né? Que é aqui, ó, pessoal, a situação de chuva. Só tem uma questão, é engenharia isso aqui, ó. Aqui é a situação normal. Quando fala aqui para o engenheiro, né, para os novos engenheiros, deu enchente. O que é a enchente, engenheiro? É que o rio está no seu limite sem sair do curso dele.
Enchente, para nós, engenheiros, não quer dizer que transbordou o rio, né? O rio Tietê está em enchente, eles avisam. Não quer dizer que transbordou, quer dizer que ele está no seu limite máximo. Se aumentar um pouco, ele vira uma inundação. Tá? E aí me fala, o que é o alagamento, então? É outro evento hidrológico. É O alagamento. transbordamento? Não, transbordamento chama inundação. Quando o rio transborda e dá prejuízos materiais, pessoais, o alagamento é quando você tem uma região que, mesmo sem ter rio próximo, ele forma poça d'água. Por problema do quê? Por problema de escoamento da água pluvial, por não ter boca de lobo, né? Por não ter uma infraestrutura adequada para suportar chuvas intensas. Às vezes não tem rio nenhum próximo e você vai lá, passa naquela rua, ela está alagada. Por quê? Porque ou boca de lobo tá entupida, ou não tem drenagem de água pluvial, não foi estudado nada, fizeram apenas a rua lá e não se preocuparam com a chuva. E ali tem uma região de alagamento que não veio da água do rio que transbordou, né? Ela veio da chuva e não teve um escoamento tratado adequadamente pelas prefeituras. Às vezes também, professor, acontece, é da água do rio que vem por dentro do esgoto. Às vezes a boca de lobo, em vez da água fluir e sair para o rio, na verdade, joga de volta. Que abastece, né? Ele Isso. abastece. Aí ela, inundação, né? Uhum. Aí temos a inundação, Ah, entendi agora. tá? Mas a gente estuda isso, né? Vocês vão também estudar em drenagem, hidrologia, que ensina isso também, que olha, mas na verdade todo mundo, até na rádio, na televisão, fala, tá, o rio teve enchente naquele lugar, né? Você não vai ficar corrigindo as pessoas, né? A pessoa não vai, né? Enchente, desde criança eu escuto falar que enchente é quando alaga tudo, né? Mas para engenharia, não. Enchente é quando está no limite máximo, né? Então, a gente não adianta querer ficar consertando o que os outros falam, e daí todo mundo fica até ruim, né? Pra gente. Vamos lá. A gente O fica de chato. fica de paga de chato, né? E ainda vão falar, puta, o engenheiro não sabe nada. O, es- o escoamento superficial em rios possui determinadas particularidades e devem ser analisados com atenção, principalmente quanto ao fluxo de água turbulento, né? Vocês não tiveram fenômenos de transporte ainda, né? Não. Explica o que é turbulento e o que é laminar, né? Turbulento e laminar. Nesse tipo de escoamento, né? No escoamento turbulento, as linhas de fluxo misturam-se, cruzando-se de forma complexa e causando turbilhonamento das águas, situações que ocorrem em períodos de chuva intensa, né? Chuva intensa e aumento, né? O que acontece com esse rio aí, né? Ele vai começando, ele vai pegar e vai começar carregando tudo que está no lado, nessa situação aí. Ó, fluxo turbulento, ó, a água vem fazendo isso e o que ela vai fazendo, né? Ela vai pegando, levando a margem do rio, né? Embora, fazendo espirais e turbilhamento. O que acontece, ó, aliado a esse fator, é comum regiões montanhosas próximo ao litoral e a ocorrência de rios meandrantes, que são rios que formam braços ou meandro, constituindo-se uma trajetória sinuosa. Né? Ó, ele vai numa trajetória sinuosa aí. E vai, de repente, ele vai até arredondando aqui, ó, né? Vai reteando aqui, né?
Isso são rios meandrantes, né? Rios meandrantes. É o que eu falei já. Esse comportamento, né, faz que o rio eroda os sedimentos e solos da parte externa dos meandros, né? Ele vai levando, ele vai carregando aquela parte das margens do rio, né? E deposite-os na parte interna do meandro ou carregue-os para regiões a jusante, né? Montante é anterior e a jusante é para frente, né? Então ele vai carregando, né? Com o turbilhonamento do rio, ele vai abrindo e levando tudo que está em volta. Por causa dessa dinâmica pluvial, né? Por causa dessa dinâmica pluvial, essa do turbilhonamento, né? É comum que canais com margens pouco estabilizadas, com solo expostos ou vegetação, né? Não tem aquela proteção vegetal, toda a sua borda perca a sustentação, contribuindo para o avanço da erosão das margens e, consequentemente, com a perca de área adjacente do rio. O rio vai se alargando, né? E vai perdendo. Né? Quando ele não tem, principalmente, a mata ciliar, né? A mata ciliar é aquela que cresce em volta do rio, né? Que protege as margens do rio contra a erosão. E essa condição, né, o que acontece, pessoal? Se agrava em solos arenosos, né? Não ficam bravos com areia, não, que na praia é gostoso, né? Ir na praia com areia. Em condições se agrava em solos arenosos próximos às regiões urbanas, ocupadas por construções na beira do rio. Né? Solos arenosos são facilmente carreados pelo turbilhonamento da vazão do rio. A infiltração, voltando, ó, é o elemento mais importante para as águas subterrâneas. Para que isso ocorra, no entanto, há alguns fatores que influenciam o volume e a velocidade da água que infiltra. O tipo do material que aflora, né? O tipo do material que tem na superfície, né? Que aflora na superfície, que surge na superfície, né? O solo, que tipo de solo, e a característica das camadas pela qual a água passa também na hora que infiltra, né? Tem aqui o tipo do solo e tem também, né, os outros materiais, rochas, né? Então, isso daqui também é importante na infiltração. Solos e sedimentos arenosos e permeáveis, rochas com boa permeabilidade ou fraturadas, que a gente, tem um poço artesiano maravilhoso que eu achei numa rocha fraturada. A água é maravilhosa, né? Permite uma melhor penetração da água no solo. Não cair no concurso, qual situação de solo nós temos uma melhor abastecimento de reservatórios subterrâneos. Tem as alternativas, você vê lá. Solos e sedimentos arenosos e permeáveis, né? Rochas com boa permeabilidade ou rochas fraturadas, né? Ela tem uma fratura, a água passa aqui. Permite uma melhor penetração das águas do solo. Sempre que a gente estuda, eu dou uma reforçada em concurso, porque sempre alguém vai fazer um concurso para prefeitura, para Petrobras, para outros órgãos públicos aí que contratam engenheiro para o Porto de Santos, né? E assim por diante. Então, essas questões caem tudo em concurso. Vamos lá. Contrariamente, né? Materiais mais argilosos e rochas ígneas e metamórficas, pouco fraturadas, são desfavoráveis. Elas são mais o que, pessoal? Né?
Ela possui menos porosidade, né? Elas possuem menos porosidade e não permite que a água passe facilmente por elas. Solo argiloso, né? Sempre é bom lembrar. Na verdade, de certa forma, o solo argiloso e o solo arenoso, a única coisa em comum que eles têm é que eles são solo, né? A espessura do solo, né, também exerce papel significativo, retendo temporariamente, filtrando-a e liberando lentamente, né? A espessura do solo é bom, né? Porque ela dá aquela filtrada. Às vezes a água está contaminada, mas ela chega no reservatório subterrâneo, no aquífero, ela chega límpida pela filtragem que ela passa através do solo. Há uma porcentagem da água, né, que é absorvida pelo solo e utilizada pelas plantas e dessa forma não contribui pela recarga do aquífero, né? Essa porcentagem é absorvida pelas raízes, né, das plantas. Outro fator importante é a cobertura vegetal, que afeta a cobertura vegetal, né, do solo, da plantação. Ela afeta de duas formas distintas. Uma delas é a possibilidade de interceptação, né, da água, impossibilitando boa parte da precipitação ao atingir o solo, né? Na hora que chove, né, por exemplo, né, ela já segura ali, que eu chamo de irrigação das folhas, né? Vem pela raiz e pelas folhas, né? A outra é a geração de caminhos preferenciais pelas raízes da planta, acelerando o processo de infiltração, né? Aqui tem a parte também de a raiz, né? Absorção, e também muitas vezes a raiz ela vai abrindo, né, caminhos, né, que possibilita que a água passe direto, né? A topografia também influi de forma que regiões com depressões que permitem o acúmulo da água favoreçam a infiltração, né? Você tem lá uma depressão no solo, chove, a água fica acumulada aqui e ela lentamente vai infiltrando, né? Enquanto que porções íngremes, né, favorecem o escoamento, né? Íngreme é aqui, né? Ele favorece um escoamento rápido, né? E nessa região diminui a infiltração. Na região íngreme, como a velocidade é alta, não dá nem tempo dela infiltrar. Com relação à precipitação, né, é notável que quanto melhor a distribuição das chuvas, maior a infiltração, visto que dessa forma a velocidade de infiltração segue um ritmo similar ao volume precipitado. O que é aquela história, né? Choveu muito aqui, ó, né? Dá aquele pancadão no começo de mês, dá um alto índice pluviométrico de chuva, daí não chove mais, da média parece que foi bom, mas não foi, porque essa queda intensa em curto espaço de tempo, o que ela vai? Vai saturar o solo, né? E ela vai escoar e vai para outros lugares, não vai abastecer o nosso lençol freático, né? Ao contrário, né? Ao contrário, chuvas intensas e concentradas, né, infiltram menos, visto que a taxa de infiltração é menor do que o volume precipitado, né? Chuvas intensas e concentradas. O bom é chuvas esparsas, né? Chove um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã. Finalmente, o tipo de ocupação do solo exerce um dos mais significativos efeitos. Em áreas urbanas, né,
em processo de urbanização, a pavimentação e as construções impedem, logicamente, o avanço da água para o solo, comprometendo a infiltração. Nas áreas rurais, olha, o desmatamento, manejo de áreas cultivadas sem a prática do terraceamento, pisoteio do gado e posterior compactação do solo tem causado a diminuição da porcentagem de água que infiltra e que, consequentemente, não vai atingir o aquífero, né? Até esse estudo de pisoteio do gado, compactação do solo, né? E vai tudo isso, né? Diminui a porosidade do solo a partir de compactação e o pisoteio do gado e vai prejudicando a infiltração do solo. E agora, aqui, o que é a política de terraceamento? Olha, é fazer a plantação em terrenos íngremes como se fosse terraços, né? Terraceamento. Vários terracinhos aqui. Então, ele faz nas situações íngremes, né? Ele cria áreas planas, né? Para que a chuva não desça rapidamente. E nessas diminui a velocidade, né? Do escoamento superficial da água, dá tempo da plantação aqui também. Ele pode até cultivar coisas aqui, né? Porque vai ali, além de a planta absorver e fazer a hidratação, né? Do vegetal, das plantas, ele também permite que o solo também absorva a água, né? Se essa for a única condição que a área dele de plantio tem, né? Então, é o terraceamento. Acabou. Agora tem as atividades. Ó. Eu vou postar isso. Então, eu vou postar isso. Vocês fazem essas atividades aí e mandam para mim. São 3 questões. Aqui estão no livro também, as mesmas que estão no livro, tá? Alguém quer pegar agora ou deixa para... Vocês pegam no livro ou aguardar eu postar? Hein, pessoal? Como é que a gente faz a resposta, pessoal? Daí você manda para mim, pode mandar só a folha com as alternativas pelo AVA. Lembrando Então, que caso... esse daqui, como agora só tem, só vai ter, né, a redução, porque as notas estão lançadas, e se não manda, vai baixando, né? Então, se não mandar essa, vai baixar 200 pontos. Tá. Tá? Não precisa copiar pergunta, não, professor. Não precisa. É só mandar naquele e-mail do AVA. Tá bom? Tá bom. Vocês pegam na minha ou querem tirar agora um print screen? Professor, eu printei aqui, eu mando no grupo. Ah, tá bom. Você faz o quê? Eu printei as telas, eu mando no nosso grupo. Ah, tá bom. Já deu tempo de printar? Já. Tá bom. É rápido? Tá bom, Débora. Então, pessoal, por hoje é só. Bom final de semana a todos, né? Foi um prazer tê-los mais aqui, mais um dia com vocês, porque a gente está com pouca aula, né? As aulas são... Mas vai dar tudo certo aqui. Eu estou só percebendo que tem muita gente que não está vindo nas aulas, né? E tem também... tenho receio de alguns que estejam desistindo. Essa é a minha preocupação. Eu peço para vocês o seguinte, pessoal. Eu acho que são heróis, que trabalham e estudam, vocês são heróis, né? Mas a gente precisa se dedicar. Se organizar no estudo. Pega 2, 3 horas no sábado, faz a sua atividade. Estuda, né? Faz esse planejamento. E conversa com essas pessoas que não estão vindo. Também acho que tivemos umas 9, 10 pessoas que não fizeram a prova. Tenta convencê-los a voltar, não largarem
a escola. Tá? É importante. É uma ascensão social e pessoal você virar engenheiro, pô. Né? Você virar engenheiro é uma ascensão pessoal. São melhores salários, e é verdade. É uma ascensão social, você é um engenheiro da família, do bairro, da rua. Então é isso aí, pessoal. Estudem, reserve uma hora de plano, se planeja, se organize. Vou estudar de sábado das 9 ao meio-dia. Né? Pede a colaboração da família, olha, por favor, eu vou estudar. Né? É importante a família participar e entender o momento que vocês estão participando, esse momento que vocês estão vivendo, né? Essa ascensão social. Então, pessoal, Professor, oi. sobre as resenhas que você pediu, uma eu já fiz, só que as outras duas eu não consegui encontrar, como é que pode dizer assim, de uma maneira mais explícita, sabe? Boa, bem lembrado. Nem naquele site que eu te passei depois? É o PRSM, né? Sim, eu procurei lá, mas, por exemplo, tinha um assunto que ele não tinha de forma geral, tinha por estados. E outro nem tinha, só tinha fotos de alguma coisinha de Santa Catarina, uma coisa bem... Então, tinha pega algo o que bem... tem lá. Pega, escreve o que tem lá. Ô, James. Oi. Lá tem sim. Eu achei que também só tinha assim por estado, mas eu consegui achar. Achou? Pois eu vejo contigo daqui a pouco. Eu vou te mandar. Tá bom. Certo, James? Maravilha, hein? Então, pessoal, boa noite a todos, bom final de semana. Cuidem-se. Né? Oi, professor. fala. Atilano? Isso, boa noite, bom? Boa noite. Então, eu tinha um no meu AVA, eu perdi a sua prova, eu queria saber quando vai ser para poder fazer essa prova aí. Eu acho que vai ser no final de junho. Eu não tenho a data ainda exata, mas não vai ser de imediato, não. Vai ser depois, tá? Nós vamos te falar a data certa. Em junho não é a B2? Vai ser mais ou menos junto, né? Ah, vai ser junto? Vamos ver, deixa eu ver direitinho, daí eu te falo. Tá? Eu falo para a Débora, ela te passa. Ah, tá, João, obrigado, hein? Tá bom, eu aviso a Débora. Mais alguma coisa, pessoal? Professor, essa última atividade é para enviar até quando? Até a semana que vem. Hoje é dia 15 até o dia 22. Tá bom. Tá bom? Por e-mail, né? Por e-mail. O ideal é ficar no AVA, porque daí eles veem que vocês fizeram o trabalho, entendeu? Tá bom. Obrigada. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus, se cuidem. E se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para resolver o que for necessário. Onde você vai? Tá bom? Eu vou encerrar a gravação, pessoal, e continuo aqui. Então, boa noite a todos. Bom final de semana. Ô, já essa casa. Boa noite.